Lição de número 3, lição de número 4 na sequência. A lição de número 3 tem por título Uma solene advertência. Uma solene advertência. Preliminarmente, vamos entender qual era o problema que esses crentes hebreus estavam passando. Eram judeus convertidos ao cristianismo. E eles tinham uma religião muito bem estruturada. Essa religião tinha uma doutrina bem firmada, todo o Antigo Testamento, e, de repente, eles mudaram de religião. Agora, tornaram-se cristãos. Então, o perigo que eles estavam correndo é o de voltar à sua antiga religião, voltar ao judaísmo. Alguns já haviam voltado, outros estavam, como nós dizemos, com um pé lá e outro cá. É a esses que o escritor diz, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Havia alguns que estavam, ora lá, ora aqui, outros já tinham retornado de fato, e ele agora vai advertir para o perigo de voltarem ao judaísmo. Nós aqui no Brasil, eu quero acreditar que esse perigo de voltar à nossa antiga religião não existe. Um crente que passou pelo processo do novo nascimento. Existem crentes que batizam nas águas, mas sem o novo nascimento. Eu conheço alguns que já se batizaram várias vezes. Todo batismo sem o novo nascimento não tem valor nenhum. Agora, aquele que passou pelo processo do novo nascimento, e principalmente aquele que recebeu o dom celestial, voltar para o catolicismo, voltar para a idolatria, eu não conheço nenhum caso. Voltar para o centro espírita, eu não conheço nenhum caso. Voltar para a Umbanda, é muito difícil. Então, o perigo que nós corremos hoje é o de voltar para o mundo, voltar para o pecado. E esse perigo o próprio Abraão correu. E acabou, num momento impensado, ele acabou voltando. Quando ele chega na fronteira com o Egito, a Bíblia diz que havia fome na terra. Certamente, Abraão em nenhum momento, ele pensou em voltar para Ur, da Caldeia, sua terra, onde, segundo informa Josué no capítulo 24, os seus pais, a sua família era idólatra. Então, voltar para Ur, certamente não passou pela cabeça dele. Voltar para Harã, onde ele permaneceu alguns anos, ganhou muito dinheiro, ficou rico em Harã, certamente ele não pensou em voltar para Harã. Agora, qual foi a atitude do Abraão? Ele entrou no Egito. Egito é símbolo de idolatria, de pecado. Egito é símbolo do pecado. Então, ele foi para o Egito. Então, o perigo que nós corremos hoje é o de voltar para o pecado, voltar para o mundo. E nisso, então, nós temos que procurar nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Então, o perigo dos hebreus era um, o perigo nosso hoje é outro, o de voltar para o mundo. Esta é a primeira observação. E o apóstolo Pedro usa uma expressão muito forte. Na sua segunda epístola, capítulo 2, e o versículo 22, ele diz que aquele que comete esse erro é como o cão que volta ao seu próprio vômito, ou como a porca que volta
ao espojador de lama. É o crente que retorna para a vida do pecado, para o mundanismo. Então, isto é bom a gente entender, porque o que nós vemos aqui em relação aos hebreus diferencia do mundo que nós estamos hoje vivendo. O texto 1 diz o seguinte: a negligência da salvação. E o versículo básico: portanto, convém atentar com mais diligência, com mais cuidado, com mais zelo, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Eu vou aprofundar um pouco nesse comentário, porque eu entendo que isso aqui é muito importante para nós. Convém atentar com mais diligência, com mais cuidado, com mais zelo, para as coisas que temos ouvido. E para fundamentar aqui o nosso raciocínio, eu vou citar 3 casos de pessoas que cometeram esse erro, por não atentar com diligência, por não atentar com cuidado. Essas pessoas cometeram um erro. Eu vou citar 3 entre os muitos que nós podemos encontrar na Bíblia. O primeiro caso está, a primeira pessoa que cometeu esse erro foi Eva. A primeira pessoa que cometeu esse erro foi Eva. E vamos entender isto. Gênesis capítulo 2. Qual foi a recomendação ou advertência que Deus deixou para eles? Então, no capítulo 2, e o versículo 9, está escrito, capítulo 2, 9 de Gênesis: e o Senhor Deus fez brotar na terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal, a árvore da vida no meio do jardim. Na sequência, versículo 10, nós temos aqui o seguinte: ainda Deus falando com o casal, passando instruções. E formou o Senhor Deus e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar a terra e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, uma exigência. Da árvore do jardim poderia comer de todas as árvores. Agora ele diz que no meio do jardim estava a árvore da vida. No meio do jardim, a árvore da vida. Aí tem um ponto e vírgula. E a árvore da ciência do bem e do mal. Uma lei da física nos informa de que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. No meio do jardim estava a árvore da vida. Agora Satanás vem para fazer um teste. E ele faz uma pergunta para a mulher. E na resposta da mulher, versículo 2, capítulo 3, e disse a mulher à serpente: do fruto
da árvore, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Na árvore que está no meio do jardim, não comereis dele. Mas no meio do jardim estava a árvore da vida. Eva não atentou com diligência. Eva torceu a palavra de Deus. No meio estava a árvore da vida. E da árvore da vida eles podiam e deviam comer. E ela ainda aumentou. Nem nele tocareis. E ela suavizou a pena, para que não morrais. Deus disse, para que não morrais. Deus disse, certamente morrereis. Certamente morrereis. E certamente morrereis, e para que não morrais, há uma diferença. Então, Eva não atentou com diligência. Agora, ela abriu espaço para Satanás entrar. E aconteceu essa tragédia. O homem pecou. A segunda pessoa que cometeu o erro de não atentar com diligência, para aquilo que não atentar com diligência para as coisas que temos ouvido. A segunda pessoa nós vamos citar Abraão, o grande homem de Deus, Abraão. Não atentou com diligência para a palavra de Deus. Deus havia mostrado para Abraão, lá em Ur, ele prometeu mostrar a terra. Depois Abraão andou por toda a terra que Deus havia prometido. Ele andou por toda a terra. Mas chegando no sul, havia fome. E se ele atentasse com diligência, com cuidado, com zelo, para aquilo que Deus havia falado com ele, ele retornaria. Mas ele talvez por um momento esqueceu. Entrou no Egito. Abraão não atentou com diligência. Ele não poderia entrar no Egito. Agora, o que o Egito simboliza? Egito simboliza o mundo. Pecado. Então, Abraão, e sempre que nós não atentamos com diligência, há uma consequência. E por muito pouco, Abraão não perdeu a sua própria esposa. Convém atentar com mais diligência para as coisas que temos visto e ouvido. A terceira pessoa que eu vou citar para vocês, que não atentou com diligência, foi Davi, o grande homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus. No momento no momento impensado, ele esqueceu da palavra de Deus. Como rei, está aí no capítulo 18 de Deuteronômio, Deus prometeu que quando o povo entrasse na terra, ele ia dar um rei. E esse rei teria que ter na sua cabeceira um translado, uma cópia da lei. Então, Davi teria por obrigação, conhecer a palavra. E se dúvida houvesse, ele poderia consultar o sacerdote. Davi esqueceu do que está escrito aqui em Números capítulo 4. Ao que parece, Davi se esqueceu. Números capítulo 4, nós vamos ler o seguinte: e Davi não poderia ter esquecido disto. Números 4 e 15. Números 4 e 15. Ele não atentou para esta palavra. Números, capítulo 4, versículo 15, está determinado como a arca seria levada. Então está aqui. Havendo, pois, Arão, quando eles iam levantar acampamento, então aqui está escrito:
Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então, agora vai começar a caminhada. Como a arca deveria ser transportada? Está escrito aqui. Então, os filhos de Coate virão para levá-la, mas no santuário não tocarão para que não morram. Então, depois de tudo preparado, a arca tinha uma argola em cada ponta, colocava um varão, e tinha que ser dos filhos de Coate, dos 3 filhos de Arão. Deus escolheu a família de Coate para as coisas sagradas. Teria que ser 4 levitas da tribo de Levi, 4 levitas, e da família de Coate. Agora cada um pegava aqui na frente, colocava o varão, o outro aqui atrás, o outro aqui, os 4. A arca seria carregada no ombro deles. Em hipótese nenhuma eles poderiam tocar na arca. O Davi esqueceu disso. A arca foi tomada pelos filisteus no início do governo de Samuel. A arca permaneceu ainda fora de Jerusalém durante os 40 anos de reinado de Saul. Quando Davi assume o governo, logo no começo, no capítulo 6 de 1 Samuel, ele se lembra de que a arca não está em Jerusalém. Ele reúne o pessoal, o sacerdote, e propõe trazer a arca para Jerusalém. Nesse último momento, a arca está na casa de Aminadab. Aprovada a ideia, Davi mandou fazer um carro novo. Havia muitos carros, mas ele não. Para trazer a arca, nós vamos fazer um carro novo. Ele queria dar a Deus o melhor, mas ele se esqueceu que o melhor que nós devemos dar a Deus precisa estar de acordo com a sua palavra. O nosso sacrifício, para ser recebido, precisa estar de acordo com a palavra. Davi esqueceu. E quando eles estão levando a arca, lá em Crônica diz que os bois tropeçaram, a arca estava para cair, os 2 sacerdotes, os 2 sacerdotes, tentaram segurar a arca e morreram. Então, o Davi, ele cometeu o erro de não atentar com diligência para aquilo que ele tinha ouvido. E cometeu um erro muito grave. Vou mostrar agora um homem. Esse aqui é o contrário. Dentre os muitos assuntos, vou mostrar um homem. Esse atentou com diligência e fez tudo de acordo com a palavra de Deus. Embora o que Deus exigiu dele tenha sido algo muito, muito difícil de realizar. Ezequiel capítulo 24. Ezequiel capítulo 24. Nós vamos ver aqui este homem que atentou com diligência para aquilo que Deus estava exigindo dele. Ezequiel capítulo 18, capítulo Ezequiel, que é o livro de Ezequiel, capítulo 24, eu acredito que todos vocês conhecem essa passagem, mas este é um curso básico. Nós temos aluno começando agora, e nós não sabemos o nível de conhecimento desses alunos. Então, aqui no capítulo 24, Deus vai exigir de Ezequiel algo muito difícil. Eu vou ler para vocês, depois eu vou procurar explicar. Capítulo 24, versículo 16, Deus vai dizer a Ezequiel: filho do homem, eis que tirarei
de ti o desejo dos teus olhos de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos. Ata o teu turbante e coloca nos pés os teus sapatos, e não te rebuçarás o pão dos homens, não comerás. Agora ele vai dizer no versículo 18: e falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. E fiz pela manhã como se me deu ordem. O que Deus está dizendo aqui, em outras palavras, ele está dizendo para Ezequiel: filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos. Ele até provocou o sentimento de Ezequiel. Ele sabia que Ezequiel amava a sua esposa. Então ele está dizendo aqui: eu vou matar a sua esposa. Em outras palavras, eu vou matar a sua esposa. Mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão lágrimas. Refreia o teu gemido. Ele não podia vestir de luto. Não tomarás luto por mortos. Ata o teu turbante. E te levantaste pela manhã e não estava acontecendo nada. Ata o teu turbante, se vista, e ainda não demonstrar nenhum sinal de tristeza. Ata o teu turbante e coloca nos pés os teus sapatos, e não comerás, e rebuçarás, e o pão dos homens não comerás. Pronto. Essa era a condição. Agora, ele tinha um compromisso pela manhã. Então, dizendo, pela manhã, falei ao povo. Agora, imagina um pastor que está com um problema muito sério de família, e naquela noite ele vai ter que ministrar a palavra de Deus. Ele não podia demonstrar nenhuma diferença, nenhuma. Ninguém poderia perceber o problema que ele estava vivendo. Então, Deus pediu aqui para ele algo muito difícil, muito difícil. Mas ele ministrou a palavra pela manhã, e à tarde ele disse: e à tarde morreu minha mulher. O Ezequiel, ele realmente atentou com muita diligência para tudo que Deus havia dito. E ele fez tudo conforme Deus havia ordenado. Agora, alguém pode perguntar: mas por que Deus exigiu o sacrifício? O Ezequiel não entendeu no momento, não entendeu. Mas nós entendemos. Ele havia dado a Judá todas as oportunidades. Judá não soube aproveitar. Agora, com a morte da esposa, ele está dizendo: não haverá uma segunda oportunidade para Judá. Judá irá para o cativeiro. E Judá foi para o cativeiro. Então, o reino do norte, porque não atentou para as palavras que ele tinha ouvido, não atentou com diligência para todas as palavras dos profetas, inclusive de Oséias. O reino do norte, porque não atentou com diligência. No ano 722, acabou. O reino do norte foi levado para o cativeiro e nunca mais voltou. Ele não atentou com diligência. O reino acabou. O reino do sul não atentou com diligência. No ano 586, o reino do sul, por não ter atentado com diligência, foi levado para o cativeiro. Então, esta passagem aqui, eu acho que é de uma profundidade que eu precisaria ter comentado com vocês. Agora nós vamos ver aqui, dentre o que é que nós podemos aqui extrair para o nosso ensino prático. Para o nosso ensino prático, convém atentar com mais diligência para as coisas que temos visto e ouvido. Eu vou começar
por uma das coisas que nós temos visto e ouvido por uma exigência de Deus. Uma exigência de Deus. Israel não atentou com diligência. Israel não atentou com diligência. Pagou um preço muito caro. Quando Israel chega no Sinai, agora Israel é um povo livre. O Mar Vermelho ficou. E o Israel está livre. Para o Egito não tem condição nenhuma de levá-lo de volta. Israel é um povo livre. Então Deus quer fazer com Israel uma aliança. Capítulo 19 de Êxodo. Capítulo 19 de Êxodo. Deus quer fazer uma aliança com esse povo. E para fazer essa aliança, Deus chama Moisés e vai passar para Moisés, no capítulo 19, as instruções. 19, verso 3. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. O que ele devia falar? Deus quer fazer uma aliança com Israel. Deus quer fazer uma aliança. Deus quer tomar Israel para ser o seu povo. Mas Deus não vai forçar Israel a isto. Então ele vai dizer aqui para três condições. Deus tem 3 condições. Se Israel acertar as 3 condições, Israel será o povo de Deus. Então ele vai dizer a Moisés aqui, para levar ao povo esta mensagem. Versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar. Primeira coisa, Deus quer tomar Israel para ser o seu povo. Minha propriedade peculiar. Mas ele vai dizer aqui, se Israel não aceitar, toda a terra é minha. Se Israel não aceitar ser o povo especial para Deus, toda a terra é minha. E ele poderá tomar para o seu povo qualquer nação. A segunda condição, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal. Segunda condição, cada judeu deveria ser um sacerdote, um reino sacerdotal. Mas o que para nós vai importar neste momento agora é a terceira condição. Um povo santo. Terceira condição. Para fazer essa aliança, Deus exigia que Israel fosse um povo santo. É claro que Israel não atentou com diligência. Israel não atentou com diligência para a palavra que ele ouviu. Israel fez tudo errado. Mas, a partir do Calvário, a missão de Israel foi trazer Jesus. Agora Israel vai ficar fora do plano de Deus. E Deus vai escolher um novo povo. E para esse povo, Deus vai exigir as mesmas 3 condições que Deus exigiu para Israel. Nós sabemos que Israel não atentou com diligência e pagou um preço muito caro. Agora, o novo povo de Deus chama a igreja. E o apóstolo Pedro, usado pelo Espírito Santo, vai colocar aqui as mesmíssimas 3 exigências que Deus fez para Israel. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Assim, 1 Pedro 2, e eu estou em 2 Pedro, é 1 Pedro, por isso que eu não estou achando aqui, 1 Pedro 2 e 9. Olha, primeira condição, mas vós sois a geração eleita, aquele povo especial que Israel deveria ser. Vós sois a geração eleita, e eu escolhi vocês. Segunda condição, um sacerdócio real, a mesma condição que exigiu para Israel. Cada crente um sacerdote. E a terceira condição, a igreja deverá ser
uma nação santa. Uma nação santa. Agora, Israel, por não atentar com mais diligência, pagou um preço muito caro. E agora a responsabilidade é nossa. Convém atentar com mais diligência. Levítico 19, 2. Sede santos. Não é uma opção. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Será que nós estamos observando isto com muita diligência? Estamos atentando com diligência para aquilo que Deus quer de nós? Estamos atentando com diligência? Não estamos correndo o risco de Israel? Convém atentar com mais diligência para as coisas que temos visto e ouvido. Israel falhou. Agora, a responsabilidade está conosco. Sede santos. Não é uma opção, é uma exigência. Sede santos. Será que estamos cumprindo isso? Será que a igreja está vivendo essa exigência de Deus? Eu, você, estamos atentando com diligência nessa exigência? Somos santos. Mas o que é ser santo? Ser santo significa separado para servir a Deus. Separado para servir a Deus. Isso é o sentido de santidade. Se não estivermos, nós estamos correndo o risco de sofrermos consequência. Convém atentar com mais diligência para as coisas que temos visto e ouvido. Então, ser santo, separado. A segunda observação que nós vamos fazer, convém atentar com mais diligência, está em Marcos, capítulo 16, versículo 5, versículo 15. Marcos 16, convém atentar com mais diligência. Marcos 16 e o versículo 15. Isso aqui é uma exigência de Deus. É uma exigência. Foi Jesus, depois de ressuscitado, que disse isso aqui. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é uma exigência. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Convém atentar com mais diligência. Convém atentar com mais cuidado. Estamos levando a todo mundo o evangelho? Já levamos o evangelho a toda Santo André? Já levamos o evangelho a todo o estado de São Paulo? Talvez sim. Mas o Brasil tem duas regiões, chamadas Norte e Nordeste. Norte e Nordeste. Onde existem muitas cidades que não têm uma igreja evangélica. Nas grandes cidades do Norte e Nordeste existem megas igrejas, mas muitas cidades pequenas não têm evangelho, não tem nenhuma igreja evangélica. Eu falo isso com conhecimento de causa. Eu dou aula numa igreja lá em Mauá, e essa igreja está cumprindo esta ordem. Essa igreja está cumprindo essa ordem. Eles mandam obreiro para o Rio Grande do Norte. Eles têm obreiro no Rio Grande do Norte. Esse obreiro chegou lá, e eu tive 2 alunos que fizeram isso. Foram embora para o Rio Grande do Norte, para o Ceará, ou para o interior interior do Ceará, qualquer interior. E chegando numa cidade, não tinha uma igreja evangélica, nenhuma. Começaram a pregar a palavra de Deus. Ganharam uma família, ganhou outra família, reuniu em casa, alugou um salão, e hoje em cada uma das cidades tem um templo. Mas ainda existe muita cidade do Norte e Nordeste que não tem nenhuma igreja evangélica. E segundo nós sabemos, a minha igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Norte e Nordeste, nas grandes cidades, nas capitais, tem megas igrejas.
igrejas muito grandes, igrejas muito ricas, mas informações que nós temos de lá. A Assembleia de Deus não manda obreiro para a cidade pequena. Não manda obreiro para a cidade pequena. Porque se mandar obreiro para a cidade pequena, tem que investir, irmão. Tem que investir. Tem que pagar o salário, tem que pagar aluguel. Tem que investir. E, ao que parece, esta ordem de Jesus aqui, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, aqui no Brasil não está sendo cumprida. Grandes regiões que não têm o Evangelho. Agora, aqui está escrito, convém atentar com mais diligência. E uma das coisas que Jesus disse foi isto, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Não vou nem... Aqui, se eu abrir um leque aqui, nós vamos chegar na África, nós vamos mostrar que tem muitas igrejas, megas igrejas muito ricas, que tem missionário na Europa, tem missionário nos Estados Unidos, mas na África não. Porque na África não adianta apenas pregar o Evangelho. Primeiro tem que levar o pão. Isto requer investimento financeiro. E nem todo mundo está fazendo isso. Agora, aqui está escrito, convém atentar com mais cuidado para aquilo que nós temos para tudo aquilo que nós temos ouvido. Eu tenho para mim que nessa parte aqui eu estou atentando. Eu não posso ir. Mas eu tenho como ir. Existem 3 maneiras de fazer missões. Uma é indo, a outra é contribuindo, dando condições para aqueles que podem ir. Isso eu faço. E a outra, orando por aqueles que vão. Então, se eu estou indo, se eu estou contribuindo e se eu estou orando pela salvação das almas, eu estou observando isso aqui com diligência. Eu estou atentando com diligência. Eu estou fazendo a minha parte. Deu para entender? Então, se a gente abrir um leque aqui, eu tenho a impressão que muita gente que não está atentando com diligência, talvez vai ser cobrada por Deus. Talvez vai ser cobrada por Deus. Mas a outra ordem dada por Jesus, que também precisamos atentar com diligência, está em Mateus, capítulo 28. Olha, ainda dentro desse tema, para pregar o Evangelho, isto é possível. Se nós entendermos o que Paulo escreveu, estando preso em Roma no ano 62, ele escreveu 4 epístolas, e uma delas ele mandou para Colosso. Essa epístola foi escrita no ano 62. E o apóstolo Paulo vai dizer aqui o seguinte, versículo 5 do capítulo 1. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo. O Evangelho que já chegou a vós, como também está em todo o mundo. É claro que esse todo mundo, que o apóstolo Paulo está se referindo, seria o mundo romano, ao mundo romano. Então, Paulo está dizendo que no ano 62, o Evangelho já estava em todo o mundo romano. Foi possível na época. Agora, se foi possível na época, seria possível hoje também. Deu para entender? Então, no ano 62, o Evangelho já chegou em todo mundo. Porque eles atentaram, Paulo atentou, Silas atentou, Barnabé atentou, os apóstolos atentaram com diligência. E, de repente, a igreja de Antioquia começou a mandar os seus missionários. E esse missionário espalharam o Evangelho por todo o mundo, então, conhecido. Essas igrejas, certamente, observaram o que está escrito aqui. Atentaram com cuidado, com diligência. A segunda ordem de Jesus, que também precisa ser cumprido, ganhando almas, essas almas precisam ser ensinadas.
E agora vem a segunda ordem de Jesus. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Mais uma ordem de Jesus. Mateus 28 e o versículo 19. Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Portanto, ide, ensinai todas as nações. O evangelho sendo pregado, as pessoas precisam ser ensinadas. Portanto, ide, ensinai. Agora, eu posso dizer que estou cumprindo isso aqui. E eu estou ensinando a palavra. Agora, será que todas as igrejas estão fazendo isso? Todas as igrejas evangélicas estão fazendo isto? Estão ensinando a palavra de Deus? Estão atentando com diligência para aquilo que eles ouviram? Pelo que a gente vê pela internet, aí parece que não. Tem denominações aí que parece que tem tudo, só não tem o ensino da palavra. Agora, eu tenho a impressão que essa gente vai prestar conta. Convém atentar com mais diligência para aquilo que nós temos visto e ouvido. Visto e ouvido. O ensinar está incluso aqui. Agora vamos passar para o texto 2. O texto 2 daqui do nosso livro. Eu alonguei um pouquinho no texto 1, mas eu quero acreditar, irmão, que foi bom eu ter alongado. O texto 2, as palavras faladas por Cristo. As palavras faladas por Cristo. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Eu vou pegar apenas uma passagem bíblica. É claro que eu tenho aqui que fazer alguns destaques, eu não vou poder passar para vocês tudo que está aqui. Mas o assunto aqui é as palavras faladas por Cristo. Eu vou pegar uma passagem aqui, de uma palavra falada por Cristo. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Vamos ver aqui o que Jesus está falando aqui em Mateus capítulo 4 e o versículo... Não é 4, 7. 7. Começando no versículo 24. São palavras de Jesus. Aqui, as palavras faladas por Cristo. Então, vamos ver aqui o que ele está falando aqui. Mateus 7 e 24. Todo aquele que ouve, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Escutar e praticar. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Este é o homem prudente. O homem prudente está atentando com diligência. Mas ele vai falar de um outro homem que não está atentando aqui para o que Jesus está dizendo. E é o versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, não está atentando com diligência para aquilo que Jesus falou. Aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, assemelhá-lo-ei, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Então, dois tipos de pessoas. Um atentou com diligência, está edificando a sua casa sobre a rocha, e a rocha é Jesus. Então, ele está edificando a sua casa espiritual sobre Jesus, a rocha. E o resultado daquele que atende com diligência a palavra de Deus, construiu a sua casa de acordo com a palavra de Deus, está edificando a sua vida espiritual de acordo com a palavra de Deus,
A consequência vai ser a seguinte: desceu a chuva, correram rios, e sopraram vento, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, ele está mostrando aqui que aquele que ouve e atenta com diligência para fazer tudo de acordo com a palavra de Deus, está edificando a sua casa espiritual sobre a rocha. Aquele que ouve, mas não atenta com diligência, está construindo sobre a areia. Ele não foi proibido de construir, as duas casas foram edificadas. Agora, a consequência: aquele que atentou para fazer de acordo com a palavra de Deus, que foi fazer de acordo com aquilo que Jesus ensinou, qual vai ser a consequência? Desceu chuva sobre a casa, sobre as duas. Mas a casa edificada sobre a rocha, desceu chuva. Chuva, vem de cima. Chuva vem de cima. Então, chuva são aquelas coisas que vêm por parte de Deus. E para nós, crente, uma das coisas que Deus tem para fortalecer a nossa fé, para fortalecer a nossa casa espiritual, é a provação. Deus tem dois instrumentos: correção para aquele que erra e provação para aquele que quer estruturar bem a sua casa. Então, Deus cria uma circunstância. Essa circunstância, muitas vezes, é pesada, muitas vezes é difícil. São provas pelas quais nós devemos passar. Mas se nós passarmos na prova, e essa provação que veio de cima se vai tornar um bem para nós. Mas ainda existe dificuldade, não é só de cima. Desceu a chuva, e correram rios. Sopraram e correram rios. Segunda, correram rios. Assim como Deus trabalha em nossa vida, através de provações, para nos fortalecer, o rio vem de baixo. E tudo que vem de baixo, nós estamos falando de Satanás. Então, Satanás tem as tentações, as dificuldades, para ver se derruba a nossa casa. Então, ele nos submete a tudo quanto é tipo de tentação. Ele tentou o próprio Jesus, ele é o tentador. Então, as dificuldades que vêm de baixo, fala das coisas que o inimigo levanta contra nós. Agora, se nós atentamos com diligência para a palavra de Deus, edificamos a nossa casa sobre a rocha, nós vamos superar as tentações, não vão nos derrubar. Mas ainda existe um outro tipo de dificuldade: o vento. O que vem de cima vem da parte de Deus. O que vem de baixo vem da parte do inimigo. Mas e o vento? Soprar o vento. Vento vem de lado. O vento fala das dificuldades que nós temos no convívio social. Dificuldades, às vezes, até dentro da igreja. Dificuldade na família. Dificuldade no serviço. Dificuldade na escola. Na nossa convivência social. Então, aqui nessa convivência, muitas vezes, nós passamos por momentos difíceis. Especialmente, você está edificando a sua casa sobre a rocha, o Espírito Santo está morando em você. E porque o Espírito Santo está morando em você, aqui não tem opção: ou o homem é o templo do Espírito Santo, ou o homem é o templo do demônio. Então, o crente, um abençoado crente, edificando a sua casa sobre a rocha, de repente o patrão dele é um endemoniado. E isso é vento. O patrão procura tudo para prejudicá-lo. De repente ele tem dentro de casa um parente que não é crente. Isso é vento. Isso é coisa que vem de vento. Vento vai soprar de lado, tentando derrubar a sua casa. E se nós atentarmos, perceba que a casa que foi edificada, aquele que não atentou com diligência, a casa não resistiu. A casa caiu. Não caiu. Porque não atentou com diligência no como construir a sua casa espiritual. Então, convém atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido. Na sequência, vamos para o texto 3. Texto 3.
o erro dos Efésios, texto 3 da nossa lição. Vamos tomar apenas um exemplo. O texto 3 da nossa lição tem por título: Como escaparemos nós? Como escaparemos nós? Se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos com diligência para aquilo, para a palavra de Deus? Então aqui, nós vamos tomar como exemplo uma igreja abençoada, uma igreja muito abençoada. Essa igreja recebeu a primeira carta de Jesus, aqui do Apocalipse, a igreja de Éfeso. Essa igreja de Éfeso aqui recebeu muitos elogios. É a igreja da era apostólica. Agora, ao que parece, com o passar do tempo, essa igreja foi esquecendo de cumprir com diligência. E, de repente, aqui nós vamos encontrar a situação dessa igreja. Versículo 5. Lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde caíste. Não é onde caíste, não é onde, não é lugar. Não. Lembra de onde caíste. Lembra onde. Onde, se me perguntar, onde o irmão caiu? Foi cair ali no pátio. Agora, aqui é de onde. De onde. Onde a igreja estava e onde a igreja está agora. Aqui fala de lugar. A igreja não é mais a mesma. E aqui está escrito que a igreja de Éfeso havia perdido o primeiro amor. A igreja de Éfeso havia perdido o primeiro amor. E, ao receber essa carta, nós sabemos que a igreja voltou ao estado original. Mas a história nos mostra que, no V século, a igreja de Éfeso acabou. Não restou um único cristão nessa região. Então, aqui como escaparemos nós? Se não atentar, como escaparemos nós? Se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, como é que nós vamos escapar se não atentarmos para a obediência à palavra de Deus? Então, vamos aqui agora passar para... Então, nós temos aqui, no texto 3, um estudo bem estruturado. Uma grande salvação, é claro, uma grande salvação porque nós temos um grande Salvador. Vamos passar aqui para o texto 4, para... O que nós podemos extrair aqui do texto 4 da nossa lição? O texto 4 fala dos anjos. Os anjos fora do plano de Deus. Como nós falamos muito dos anjos, na primeira aula, eu não vou aqui comentar o texto 4 sobre os anjos. Se você leu, você entendeu. Se você não teve tempo de ler, aqui nós vamos ver qual é o projeto de Deus para os anjos. Então, eu não vou comentar com você, mas eu vou comentar o texto 5. O plano de Deus em relação ao homem. Esse eu preciso comentar com você. Deus tem um plano com os anjos, mas Deus tem um plano com o homem também. E para entender esse plano, vamos tomar um versículo da Epístola de Paulo, 2 Coríntios. 2 Coríntios, vamos pegar aqui um versículo, 2 Coríntios 3 e 18. Se nós entendermos esse versículo, nós vamos entender qual é o plano de Deus em relação ao homem. Qual é o plano de Deus em relação ao homem? Aquele homem que Deus criou perfeito, aquele homem pecou. Mas Deus não desistiu desse homem. Deus não desistiu desse homem.
Deus continuou tendo um plano para esse homem, porque Deus criou esse homem com um plano. Deus tinha um plano. Deus tinha um plano. Deus não fez o homem diferente de todos os demais seres por acaso. O homem foi o único ser feito diferente. Deus tem uma natureza só. Deus é espírito. Deus tem uma natureza só. Todos os anjos têm uma natureza só. Os anjos foram feitos para viver no céu. Os anjos têm uma natureza espiritual. Todos os animais têm uma natureza só, a natureza material. Todo animal morreu, o corpo dissolveu na terra, acabou. Todo animal foi criado com uma natureza só. Morreu, dissolveu na terra, acabou. Mas o homem, Deus fez de uma maneira especial. Deus fez o homem. E o projeto de Deus era que esse homem pudesse viver ao seu lado eternamente. Por isso que ele fez o homem com duas naturezas, uma para viver na terra e a outra para viver no céu. Se Adão não tivesse pecado, aconteceria com ele o que aconteceu com Enoque. Enoque andou com Deus. E, de repente, Enoque está andando com Deus e ele passa de uma dimensão material para uma dimensão espiritual. Esse era o projeto de Deus. Adão ia viver muitos anos, depois Adão passaria de uma dimensão para outra e iria viver com Deus por toda a eternidade. Mas o homem errou, o homem pecou. Ao pecar, espiritualmente o homem morreu. Mas Deus não desistiu do plano. Então eu não vou discorrer sobre o plano de Deus, mas vou discorrer sobre o plano de Deus para levar o homem de volta ao seu estado original. E é isso que Paulo deixa claro aqui nesse versículo. Paulo deixa claro aqui, 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Então, pela ação do Espírito Santo na nossa vida, Deus está cumprindo esse projeto. E agora vamos entender, então, esse projeto. E para entender esse projeto, todos nós com cara descoberta, refletindo como espelho a glória de Deus. Isto acontece, no ato do novo nascimento. Se você já tem o livro Doutrina da Salvação, nós tratamos desse assunto lá. Quando ocorre o novo nascimento, no exato momento do novo nascimento, há um processo. Esse processo é composto por 8 itens. 8 itens. 2 deles são permanentes. 2 deles, a santificação. No exato momento que o homem nasceu de novo, ele foi santificado. No exato momento que o homem nasceu de novo, ele recebeu a glória de Deus na sua vida, ele foi glorificado. Agora, tanto a santificação como a glorificação são progressivas. Elas vão crescer em nossa vida até o último instante da nossa vida. Então, a glorificação é progressiva. Então, o projeto de Deus aqui, para entender, todos nós com cara descoberta, refletindo como espelho, você precisa refletir a glória de Deus. Olhando para você, assim como olhando no espelho, você vê a sua imagem. Todo aquele que olhar para mim tem que ver a glória de Deus na minha vida. Todo aquele que olhar para você tem que ver a glória de Deus. Nós refletimos como espelho. Agora, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: somos transformados de glória em glória. Isto é um processo sucessivo. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Mas qual seria essa imagem? Agora, para entender qual é essa imagem, nós temos que voltar lá em Gênesis. Tem que voltar aqui, Gênesis capítulo 1. Como Deus criou o homem?
como Deus criou o homem. E aqui diz que, versículo 26, o capítulo 1 de Gênesis, e disse Deus, façamos o homem. Esse façamos é a Trindade em ação. O verbo está no plural. Façamos é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A nossa imagem e semelhança. A semelhança significa que o homem foi criado, o homem tem um corpo, tem uma alma e tem um espírito. O homem é uma triunidade. Ele foi criado à semelhança de Deus. Deus é trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ele colocou no homem uma triunidade. O homem tem um corpo, tem uma alma, tem um espírito. Isso está à semelhança. Semelhança não é igualdade. Mas assim como Deus é trino, nós somos formados por uma trindade. Corpo, alma e espírito. Agora, a segunda parte. Façamos o homem à nossa imagem, façamos o homem à nossa imagem. Façamos o homem à nossa imagem. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Aquela imagem segundo a qual Deus criou Adão. Nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Esse é o projeto de Deus. E quando nós chegamos a esse processo, através do Espírito Santo, Ele restaurou a imagem de Deus na nossa vida, nós estamos prontos para morar com Deus. E morar com Deus eternamente. Foi para isso que Deus criou o homem, para ser seu companheiro por toda a eternidade. Então o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida. Nós estamos sendo transformados de glória em glória. Cada dia, eu e você refletimos com mais perfeição a imagem de Deus. E quando nós estivermos preparadinho, então Ele nos leva. Porque depois do arrebatamento da igreja e depois da ressurreição dos mortos, o destino final do homem será morar com Deus por toda a eternidade. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, segundo a qual Ele criou Adão. Deu para perceber? Bíblia é um negócio bonito. De repente você lê um versículo aqui, 2 Coríntios 13:8, e você leu, passou para frente, não entendeu nada. Quando a gente para aprender, o ideal é ter alguém ensinando. E eu, certamente, durante muitos anos, li esse versículo. E ninguém me explicou esse versículo. E eu também nunca ouvi ninguém explicá-lo. Mas tenha certeza que o conhecimento que o Espírito Santo me deu acerca desse versículo é exatamente isto. Nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Deus vai restaurar o homem para ser igualzinho àquele que Ele criou lá no paraíso. E com aquela imagem e semelhança, nós vamos viver com Deus por toda a eternidade. Deu para entender? E tem gente que não sabe o que significa ser crente. Tem gente que não sabe o que significa ser crente. Agora nós vamos aqui para a lição seguinte. Lição 4. Essas duas lições estão no capítulo 2, capítulo 1 e capítulo 2. Então vamos aqui para a lição 4. O que nós vamos extrair da lição 4 em 25 minutos de tempo que nós temos. Lição 4. Cristo é o título da lição. Cristo superior a Moisés. Cristo superior a Moisés. Então, eu não vou falar dessa semelhança entre Moisés e Cristo, e eu vou começar aqui pelo texto 1. Texto 1. Moisés na literatura secular. Vamos conhecer aqui o projeto de Deus. Moisés na literatura secular. E para isto, precisamos fazer uma retrospectiva, para entender por que Moisés nasceu. E qual era o projeto de Deus com Moisés? O povo de Deus se desenvolveu no Egito.
Deus levou o povo para o Egito e durante 400 anos o povo se desenvolveu. E, de repente, formou-se uma nação muito grande, muito grande. E em Êxodo capítulo 1, vamos entender isso aqui. Êxodo capítulo 1 vai falar do nascimento de Moisés. Êxodo capítulo 1. Então, Israel se desenvolveu muito durante 400 anos, se fortaleceu. Depois da chegada de José, Israel recebeu privilégios especiais com a chegada de José. José, eu não vou poder contar toda a história para você, até porque você conhece a história. Aqui diz aqui, levantou-se, versículo 8, levantou-se um novo faraó, e levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José. Levantou um novo rei no Egito, que não conhecia José. Agora a história vai nos ajudar. Por que ele não conhecia José? José, quando este faraó começou o seu reinado, José já havia falecido há 141 anos. Então, José já havia falecido. Eu tenho aqui uma anotação. Quando levantou-se o novo faraó, José viveu no Egito de 1635 a 1491. Ele morreu em 1491. Então, quando se levantou este faraó, José havia morrido há 144 anos. 144 anos. 144 anos na história do Brasil, nós retrocederíamos ao ano de 1878. 1878. Agora, quem era o presidente do Brasil nessa época? Não tinha presidente, ainda estava na monarquia. Nesta época, 1878, o Brasil era governado por Dom Pedro II. Alguém se lembra do governo de Dom Pedro II? Alguém se lembra o nome de um ministro de Dom Pedro II? É difícil. Então, este faraó, quando ele começou a reinar, José já havia falecido há 144 anos. Ele nunca tinha ouvido falar de José. Levantou-se um faraó que não conhecia José. Agora nós vamos ver aqui um projeto satânico. Lendo Bíblia, a gente não percebe a profundidade do assunto. Israel desenvolveu muito, se tornou um povo poderoso, foi muito beneficiado quando chegou no Egito, porque quando Israel chegou, o Egito estava na dinastia dos Ixos. Os Ixos vieram lá da mesma região de onde veio Jacó. E os Ixos eram reis pastores. Então, eles beneficiaram muito os descendentes de Jacó. Agora, esse faraó, Satanás vai usá-lo. Aqui, lendo isso aqui, se a gente não prestar atenção, a gente não vê aqui a profundidade desse assunto. Levantou-se um novo faraó que não conhecia José. E esse novo faraó, ele não tem, essa ideia aqui não foi dele, não. Assim como o Espírito Santo fala com você, habita em você, é claro que os ímpios também estão sob a coordenação de Satanás. Então, certamente, Satanás colocou no coração dele um projeto. Qual foi o projeto? O projeto foi esse. Levantou-se um faraó que não conhecia José e ele tomou uma decisão: matar todos os meninos judeus que nascessem a partir daquele momento. Matar todo menino judeu. Todo menino. Esse é um projeto satânico. Agora,
antes de concluir, como Satanás trabalha, o nosso Deus também trabalha. Diante desse projeto, começaram a matar todos os meninos. Deus levantou uma mulher. Deus colocou nesta mulher uma coragem que uma mulher natural não teria. Deus levantou um vaso. Essa mulher teve um filho, um menino nasceu. E ela tomou uma decisão. Essa decisão foi Deus que colocou no coração dela. Escondeu o menino. Como esconder um menino sem que ninguém soubesse? É claro que os vizinhos deviam saber. Os parentes deviam saber. Os vizinhos todos ali naquela casa tem um menino. Mas ninguém, Deus não permitiu que ninguém denunciasse. Quando Deus está no negócio, as coisas acontecem. 3 meses, ninguém denunciou que ali tinha um menino. Esse é o trabalho de Deus. Esse não é o Deus de Moisés só, não. Esse é o meu Deus. O Deus que operou lá, que fez milagre lá, continua fazendo milagre. 3 meses ficou o menino escondido. Agora, por providência de Deus, esse menino foi colocado num cesto e esse menino acabou sendo adotado pela filha do faraó. Pela filha do faraó. Provavelmente nessa época. E esse faraó, nós sabemos pela história que não tinha filhos homens. Ele tinha uma filha única. Essa filha, quando o faraó morresse, ela ia assumir o governo do Egito. Ela sabia disto. E ela não podia ter filho. Mas, de repente, ela adota esse menino, como filho dela. E ela instruiu, ela preparou esse menino para ser faraó. Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito. Ele foi preparado para que, quando ela assumisse o trono, Moisés estaria ao seu lado. Moisés foi preparado em toda a ciência, inclusive na arte militar. A história registra de batalha vencida por ele, na condição de general de exército, vencendo a batalha. Então, Moisés foi preparado para isso. 40 anos, Deus preparou Moisés. E Moisés se tornou um homem muito poderoso. Agora, tem a segunda etapa do projeto. Deus tem um projeto com Moisés. Na segunda etapa, Moisés vai ter que fugir do Egito. E Moisés vai para uma terra distante. Moisés vai para Midian. E vai casar com a filha de um fazendeiro. Ele tinha um rebanho muito grande, Jetro. Moisés casou com a sua filha. 40 anos que Moisés esteve lá, e ele foi pastor de ovelha do seu sogro. Em 40 anos, Moisés não teve um cabrito, nenhum cordeiro dele. 40 anos ele trabalhou para o seu sogro. Moisés precisava aprender a cuidar de coisas que não eram deles. Isso não aconteceu com Jacó. Jacó também foi fugindo de casa. O Jacó também se tornou pastor. Jacó foi para Padarã. Labão era muito rico. 14 anos ele trabalhou para pagar as 2 esposas. Agora, pagando as 2 esposas, ele começou a formar o seu rebanho. Começou lá com um cabrito, um cordeiro, e de repente o Jacó se tornou muito mais rico do que o sogro dele. O rebanho de Jacó se tornou muito maior do que o do sogro dele. Mas Moisés, depois de 40 anos, isso Jacó conseguiu em 20 anos. Moisés, depois de 40 anos, não tinha uma ovelha dele. Agora, como é que nós vamos entender? Por que Deus permitiu que o Jacó tivesse e não permitiu que o Moisés tivesse? O projeto de Deus com Jacó era o projeto de Deus com Moisés era outro. Moisés precisava aprender a trabalhar com coisas que não era dele, estava sendo preparado para conduzir, através do deserto, o povo de Deus. E Moisés ia ter consciência, este povo é o povo de Deus. Assim como o rebanho dele lá pertencia ao seu sogro. Deu para entender? Se a gente não presta atenção,
E muitas vezes, se alguém não ensina, a gente não tem condições de entender. E por esse projeto aqui, vamos imaginar 15 anos depois. 15 anos depois. Satanás, ele elaborou um projeto perfeito. Do ponto de vista dele, é perfeito. Por esse projeto, ele acabaria com Israel. Porque 15 anos depois, não tinha um jovem judeu, só tinha moça. Centenas, milhares de moças precisando casar, querendo casar, mas casar com quem? Aí a sugestão de Satanás. Essas moças teriam que casar com os egípcios. Casando com os egípcios, misturou tudo e acabou. Deu para entender? Mas Deus estava... Deus não dormita. Deus não dorme nem dormita. Deus também tinha o seu projeto. E Deus não permitiu que isso acontecesse. Então, nós vamos ver aqui que depois o faraó morre e 15 anos depois havia muitos jovens judeus, israelitas para casar com as moças. Então o projeto foi quase perfeito, mas através do nascimento de Moisés, Deus coordenou um outro projeto. E esse Moisés viria depois para tirar o povo do Egito. Deu para entender? Se a gente lê aqui esse capítulo primeiro, passa despercebido. Por que o faraó tomou essa decisão? A decisão não foi dele, ele foi um instrumento de Satanás. Satanás queria acabar com o povo, através da mistura. 15, 20 anos depois, não tinha um israelita para casar com a moça. Elas teriam que casar com os egípcios. Agora, houve uma grande mistura e o povo acabou. Assim como o povo de Israel foi preservado, da mesma maneira, o povo de Deus hoje é a igreja. E essa igreja será preservada a todo custo, porque esta igreja aqui está sendo preparada para morar com Deus no céu. Deu para entender? Vamos aqui ver agora, na sequência, o que nós podemos ainda destacar dessa lição. O texto 2, não vou comentar com você, falando do Moisés, o trabalhar de Deus na sua vida, salvo de morte quando menino. Moisés sacrificou a sua posição. Não vamos discorrer sobre o texto 2. Até porque, no livro Pentateuco, nós falamos muito de Moisés. Tudo que você precisar saber aqui, você tem essas informações de Moisés no texto 2. O texto 3. Nessa igreja formada por hebreus, como em toda a igreja, lá havia 4 tipos de crente. Paulo vai nos dizer aqui, escrevendo aos Coríntios, por causa disto, ele vai dizer aqui que por causa disto, há entre vós, aqui falando para Corinto, entre vós muitos fracos. Se existe o fraco, a contrário senso existe o forte. E muitos que dormem, muitos fracos, doentes e que dormem. Três categorias de crente. Crente vivo, crente forte, é o seu caso, crente fraco, crente doente e crente que dorme. Nessa igreja dos hebreus, havia 4 tipos de crente. Agora nós vamos ver como o escritor aos hebreus vai trabalhar com essa gente. Como vai trabalhar? E então nós temos aqui no seu livro que é um crente fraco. O forte nós sabemos. E o fraco? Se o problema do crente é fraqueza, desnutrição espiritual, não é necessário aplicar uma dolorida injeção de bezetacil e submeter-lhe
a uma delicada intervenção cirúrgica. O que o crente fraco precisa? E o escritor aos Hebreus tratou disso. E ele colocou uma exortação para levantar os crentes fracos, levantar a moral dos crentes fracos. Depois ele vai colocar 5 advertências. Ele vai tentar restabelecer a saúde do que está doente, fortalecer o fraco e despertar o que dorme. Então, aqui, o crente fraco precisa. O que o crente fraco precisa? Alimento. Mas que tipo de alimento? O leite racional. O crente fraco precisa de alimento. Mas, agora aqui, se eu estivesse falando para o obreiro, nós íamos aprofundar bastante nesse assunto. Porque aqui nós estamos falando da igreja e do pastor. O pastor está cuidando dessa igreja. E nessa igreja, como na minha, tem também 4 tipos de crente. Tem o crente forte, tem o crente fraco. Como o escritor aos Hebreus vai ensinar a tratar os crentes fracos? E se o pastor tem que ser nutricionista. Existe faculdade de nutrição. Então, o pastor tem que ser nutricionista, sem cursar a faculdade de nutrição. Ele precisa saber que tipo de alimento ele vai ter que ministrar a cada pessoa. Que tipo de alimento ele vai ter. Agora, se ele não tem, se esse pastor não é um nutricionista espiritual, ele vai poder, o crente está fraco, ele vai poder dar para esse crente nordestino uma buchada de bode, né? Não, ele precisa de alimento, ele está... Não, se der uma buchada de bode, vai matar. Não, ele precisa de uma suculenta feijoada. Vai matar. O crente fraco precisa. Aqui nós temos, de que o crente fraco precisa? Alimento, leite racional. O crente fraco precisa de uma palavra de carinho, de um sincero aperto de mão, de um sorriso. Vocês não sabem o valor que tem para um crente fraco, o valor que tem um aperto de mão de um crente forte. Quando ele encontra o crente, né, e estende a mão, a paz do Senhor, irmão. Você não sabe o efeito disso. Eu estive fora da igreja e eu senti esse desprezo. Eu fiquei na igreja não sei quantos anos. Um dia fui embora e fiquei 15 anos fora. Nunca ninguém foi me visitar. E um dia eu estava na fila do banco, ali na Senador Fraque, a fila de carro para entrar na garagem subterrânea, e eu olhei pelo espelho e estavam vindo 3 pastores. Um deles era um dos pastores auxiliares aqui. Um homem que eu havia ajudado muito. Na época eu tinha condições. Esse homem, muitas vezes eu ajudei esse homem. E eles passaram, eu vi para o retrovisor, 2 eu não conhecia. Ele levou os 2 para almoçar, certamente os 2 não conhecia. Mas eu acompanhei pelo retrovisor e eu pensei que ele ia parar, ele me viu. Ele fez que não viu, passou. E depois que caminhou um certo trecho, eu percebi que eles pararam a olhar para trás. Aí ele estava dizendo, está vendo aquela pessoa lá naquele carro? Era membro da nossa igreja. Esteve lá, ensinava escola dominical, agora está no mundo. Agora, se aquele homem tivesse parado ali, estendido a mão para mim e dizer, a paz do Senhor, irmão Antônio. A paz do Senhor. Você não sabe o valor que tem quando você dá a um crente fraco a paz do Senhor. Aperta a mão dele e diz, a paz do Senhor, irmão. E, meu Deus, esse crente aqui vai... Você não imagina o efeito disso. Agora, no nosso tempo, nós era ensinado. Quando a pessoa desviava, né, não é nem para cumprimentar mais. Está isolado, bem isolado. O crente fraco pode ser fortalecido, mas é preciso saber tratá-lo.
Imagina um pastor chegando, encontrando um crente fraco na rua. De repente, eu fiz isso com o meu pastor, adolescente, cidade pequena. Eu estou indo para uma rua, não tinha só nós dois na rua. De repente, eu vi o meu pastor vindo lá. Nós íamos encontrar no mesmo passeio. Faltando uns 50 metros, eu passei do lado de lá do outro passeio. E ele me saudou. Agora, se nós tivéssemos encontrado e ele tivesse estendido a mão, a paz do Senhor, irmão Antônio, que bênção, que bom ser irmão, né? Olha, eu acho que eu voltava, acho que naquele dia, deu para entender? Nós somos agente de recuperação de crentes fracos, se nós soubermos tratá-lo, estender a mão, um aperto de mão, um abraço, uma lembrança, isso faz um grande efeito. E se um pastor faz isso, agora tem igreja que o crente fraco vai ficar ali a vida inteira e nunca vai receber um aperto de mão do seu pastor. Não vai, nunca. E esse crente fraco tem pouca possibilidade de sobreviver. Agora, o crente doente, o tratamento é outro. Aqui, para o crente fraco, tem que ministrar o leite racional, o alimento leve, para até ele se fortalecer. Agora, o crente doente, não adianta dar alimento. Se for necessário uma dolorida injeção de bezetacil, tem que aplicar. Se for necessário amputar o membro, tem que amputar. Então, esse é o crente doente, precisa ser recuperado. E o crente que dorme? Esse aqui não adianta alimento, esse aqui não adianta benzetacil, está dormindo. Como despertar um crente que dorme? Agora aqui você tem no livro alguma coisa que nós podemos fazer para despertar esse crente. Primeiro, ele tem que despertar. Desperta tu que dormes. Ele tem que despertar. Todo mundo aí está falando da vinda de Jesus e ele não está vendo nada, ele está dormindo. Não, mas o que está acontecendo no Brasil, ele não está vendo nada, ele está dormindo. O que está acontecendo no mundo, ele não está vendo nada, ele está dormindo. Então é preciso despertá-lo para que ele caia na realidade. E, na sequência, vamos chegando aqui ao término, nós ainda teríamos o texto 4, mas estamos chegando ao término da nossa lição. Enquanto falta apenas 2 minutos, e eu acredito que fizemos um pequeno resumo de tudo aquilo que você tem na lição 3 e na lição 4. Querendo Deus, na próxima semana, estaremos com a lição 5 e com a lição 6. Vamos prosseguindo segundo o nosso projeto. Estamos chegando então ao fim, vamos despedir com uma oração. Soberano, eterno e glorioso Deus, para mim